E aí, pessoal, aqui quem fala é a professora Patrícia, professora de ciências. Hoje nossa aula vai ser sobre modelos atômicos. Então, nós vamos falar sobre a teoria dos modelos atômicos. Nosso objetivo é conhecer essas teorias e diferenciar cada modelo atômico, tá? Conhecendo quem foram os idealizadores desses modelos. Então, lembre-se aí de pegar seu caderno e anotar os principais pontos da aula, tá bom? Pausa o vídeo e vai anotando. Então, olha só, quem começou a conversar, a pesquisar, a analisar a matéria, que é o nosso foco de estudo, foram dois grandes pesquisadores há 500 anos antes de Cristo, 460 anos antes de Cristo, e eles se chamam Leucipo e Demócrito. Lembrem-se desse nome, Leucipo e também do Demócrito. Foram os primeiros pesquisadores que começaram a se interessar pela matéria e começaram a pensar assim: o que será que compõe a matéria? Será quais partículas compõem a matéria? E aí eles começaram então a pensar sobre isso. E dentre os seus estudos, né, eles chegaram ao átomo. O que significa átomo do grego? Átomo é aquilo que não se pode dividir. Então, Leucipo e Demócrito nos mostraram, nos falaram que a matéria ela é dividida até a menor partícula chamada átomo. Quando você chega no átomo, a matéria não pode ser dividida mais. Então, o átomo é a menor partícula da matéria, beleza? Então, esse conceito foi elucidado com Leucipo e Demócrito. Não se esqueçam deles. E isso foi, há muito tempo, 500 anos antes de Cristo. E aí, o conceito de Demócrito e Leucipo continuou sendo desenvolvido por Demócrito. Ele continuou estudando sobre o átomo, né? E Demócrito nos mostrou, por exemplo, que quando você une aí vários átomos iguais, você chega, por exemplo, olhem aí na foto, a uma matéria como a pedra. Vários átomos iguais de ferro, você chega numa barra de ferro, não é? Então, quando você une várias partículas, vários átomos iguais, você chega em uma matéria qualquer, né? Então, a união de vários átomos, nós temos aí alguma matéria específica, o ferro, o alumínio, seja ela qual for, né? Só que Demócrito, ele não conseguia, naquela época, fazer experimentos para provar a sua ideia. Então, o modelo de Demócrito, nós não podemos dizer que ele era um modelo científico experimental. Ele era um modelo apenas baseado na lógica. Era um modelo que era empírico, que a gente fala, baseado na lógica, tá bom? E aí, a ciência continua, tá? A ciência continua para tentar descobrir realmente do que é formada a matéria. Será que Demócrito estava certo? Será que não estava? E aí vem um cara que vocês conhecem, Aristóteles. Aristóteles era lá um grande filósofo. Aristóteles não era químico, mas ele resolveu então dar pitaco lá na química. E aí Aristóteles vai e fala assim, Demócrito está errado. Tudo foi feito, toda a matéria é composta de 4 elementos: ar, água, terra e fogo. Aí pronto. Aristóteles era um grande cara, né? Um grande filósofo, um grande conhecedor, né, de várias, vamos dizer, áreas do conhecimento. Foi e colocou em descrédito o Demócrito. Gente, a teoria do átomo de Demócrito ficou mais ou menos 20 séculos desacreditada por causa de Aristóteles. Então, a gente teve aí um atraso nas ideias de Demócrito por causa da ideia de Aristóteles. Mas chegou então um grande pesquisador lá em 1700, mais ou menos, ele nasceu em 1776,
que é o Dalton, que voltou a pensar mais ou menos como Demócrito. Ele falou, peraí, acho que esse cara deve estar certo. Vamos, então, analisar essa teoria de que a matéria é composta por átomos e não por ar, fogo, água. Aristóteles não está certo, Dalton pensou desse jeito. E aí Dalton começou, então, a investigar. Investigando, Dalton propôs, então, um novo modelo atômico, que é o que vocês têm que guardar na mente. O modelo atômico de Dalton se chama modelo da bola de bilhar. A bola de bilhar é como se fosse aquela bola de sinuca. Olha aí no desenho, nesse desenho que eu coloquei. Essa bola de sinuca, como que ela é? Ela é esférica, maciça, tem massa, indivisível. Como que você quebra uma bola daquela? É difícil? E indestrutível. Então, o modelo de Dalton, ele falou assim, olha, o átomo é a menor partícula da matéria. Beleza. Esse átomo não se divide, ele é indivisível. Chegou no átomo, não dá para dividir mais. Era o que Dalton falou. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Mas Dalton falou que era indivisível e foi um avanço na época, tá bom? Dalton também falou que o átomo é indestrutível, não pode ser dividido, tá bom? Então, o que você tem que ter aí no caderno? Vou até destacar aqui esse primeiro tópico. Tá? Esse primeiro tópico você precisa ter no caderno para você saber como é o modelo de Dalton. E ainda você tem que fazer o desenho aí, ó, da bola de bilhar, tá bom? Dalton também percebeu que átomos de elementos diferentes, eles têm massas diferentes. Por exemplo, o átomo do ferro tem massa diferente do átomo do alumínio, que tem massa diferente do átomo do ouro, da prata. Cada átomo de um elemento, seja ele qual for, qualquer elemento químico, ele tem a sua característica. O que é óbvio, né? O átomo do ferro não pode ser igual ao átomo do ouro. Eles são diferentes. Outra coisa, ele falou assim para nós: olha, diferentes átomos vão se combinar em diferentes proporções para formar novas substâncias. Será que é verdade? Exemplo, a água. A gente não tem lá, ó, vou escrever aqui, H2O, certo? Diferentes átomos. Nós temos 2 átomos de hidrogênio, então vamos fazer aqui um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. E agora nós temos o átomo de oxigênio. Veja lá, a união de 2 átomos diferentes, hidrogênio com hidrogênio, mais o oxigênio forma quem? A água, uma molécula de água. Se a gente unir um monte de moléculas de água, nós teremos aí a água que a gente bebe. Então, a união de diferentes átomos formam novas substâncias. Beleza. Dalton foi um grande pesquisador de ter percebido tudo isso, tá? E para Dalton, os átomos não podem ser criados nem destruídos. Eles apenas trocam parceiros e formam novas substâncias, tá bom? Então, Dalton postulou essas ideias, tá? Então, resumindo, o modelo de Dalton se chama bola de bilhar. Você tem que conseguir identificar o modelo dele, tá? Para ele, todas as substâncias, todas, são formadas por pequenas partículas e essas pequenas partículas se chamam átomos, tá? Os átomos diferentes, né, de diferentes elementos. O que é elemento químico, professor? Ferro, prata, alumínio, ouro, chumbo, elemento químico. Átomos de diferentes elementos químicos têm diferentes propriedades. Ok. Outra coisa que a Dalton falou, os átomos não vão se alterar quando ele formar componente químico. Isso é o que Dalton falou. Com o passar da história, nós vamos ter algumas mudanças no modelo atômico atual, tá? Mas nós estamos falando da teoria aí do modelo atômico de Dalton. E outra coisa que a gente já falou,
que o átomo ele é indivisível para Dalton e não pode ser destruído. Então, certo. Só que aí tinha um problema. A teoria, né, o modelo de Dalton, ele não conseguia explicar fenômenos como, por exemplo, a radioatividade e a eletricidade, tá? A eletricidade, ela precisa aí de elétrons, a radioatividade, nós temos um átomo se transformando aí em outro. Dalton não conseguia explicar como esse fenômeno acontecia. E aí ficou então uma dúvida em como explicarem a verdadeira composição da matéria, como explicar o átomo. E aí continuaram as pesquisas. Foi aí que surgiu então o pesquisador Thomson, que trouxe um novo modelo atômico para a história, tá? Thomson foi um cara muito importante porque ele propôs um novo modelo que a gente chama modelo pudim de passas, tá? Do pudim de passas. E Thomson, para propor o seu modelo, ele fez um experimento, tá bom? Para fazer o seu experimento, o que ele pegou? Olha aí no desenho. Ele pegou um tubo de raios catódicos, tá? Esse tubo aqui. É um tubo semelhante àquele que tem nos televisores antigos, tá? Aquele bem antigão. Vocês são acostumados com as TVs fininhas, nem tem mais aí esses tubos. Mas o tubo de raio catódico é basicamente, fazendo aí uma analogia, né? Como se fosse os tubos que tem nessas TVs antigas. Esse tubo foi submetido a descargas elétricas, tá bom? E lá dentro tinha um gás. Veja só, quando era ligado então a eletricidade, aqui ó, no polo positivo desse tubo, o que acontecia? Formava uma luz, uma fluorescência esverdeada. Essa fluorescência esverdeada era evidência de que existiam partículas negativas saindo do átomo. Foi aí então que Thomson percebeu a existência do elétron. Quem é elétron, professora? É uma partícula com carga negativa que existe no átomo. Então, Thomson foi um grande pesquisador, porque ele descobriu a partícula que tem carga negativa, carga elétrica negativa no átomo. Então, peraí, o átomo, ele tem carga, sim, e ele possui partículas que Dalton não percebeu, né? Dalton não conheceu essas partículas. Então, o modelo de Thomson, vamos até voltar aqui para vocês analisar. Aqui, ó, no cantinho eu tenho o desenho. O modelo de Thomson, o que ele viu? Ele viu uma esfera que era positiva, porém que possuía partículas negativas, chamadas de elétrons. Isso foi possível ver através do experimento, tá? Que ele fez com os raios catódicos. Então, Thomson propôs o seu novo modelo, o modelo pudim de passas. Veja só, coloque no caderno ó, esse primeiro tópico, tá? Para ter aí a definição. E lembre-se de desenhar em seu caderno como era o modelo atômico de cada pesquisador, tá bom? Então, voltando. O pudim de passas era uma esfera, olha aqui nossa esfera. Era uma esfera maciça, cheia de carga positiva. Ó, o corpo da nossa esfera era todo positivo. Estou desenhando aqui para vocês, ó, toda positiva. Esfera positiva. Só que na nossa esfera maciça, o que a gente tinha? A gente tinha coloquei positivo, gente. A gente tinha os elétrons negativos incrustados, que a gente fala, ó. Nós tínhamos os elétrons negativos. É como se fossem passas em um pudim. Olha lá os meus elétrons.
todas as cargas aqui, ó, negativas dos elétrons, as passas incrustadas na massa positiva. Por isso que é pudim de passas, tá? Então, o átomo de Thomson, como ele era? Uma esfera maciça com carga positiva, porém com os elétrons distribuídos em seu interior, tá bom? E detalhe, o átomo era neutro. A junção da carga positiva com a negativa dava carga total zero, ou seja, o átomo de Thomson era neutro, carga total zero, beleza? Então, esse era o modelo de Thomson, tá bom? Porém, a pesquisa continuou, tá? E aí nós veremos na próxima aula um novo pesquisador, tá? Que será Rutherford. E aí eu vou explicar para vocês o novo modelo que ele propôs, tá certo? Então, nos vemos na próxima aula com a continuação dos modelos atômicos. Um abraço a todos.